Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Espero que você esteja em graça, na paz e no bem. E hoje eu quero propor uma reflexão um pouco diferente das reflexões habituais, onde só refletimos a partir do Evangelho, mas hoje eu quero propor uma reflexão a partir das leituras mesmo, da liturgia deste domingo, deste quinto domingo da Quaresma. São leituras belíssimas, leituras profundas e que eu tenho certeza que vão nos ajudar muito. Espero que você goste da proposta, espero que você goste da reflexão e aproveito para lhe pedir para você se inscrever no meu canal, para você compartilhar este vídeo, este áudio, para que você dê um like, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Nós queremos que essa palavra chegue em todos os lugares. Pois bem, iniciando a nossa reflexão a partir do Salmo 129 e 130. No Senhor, toda graça e redenção. A liturgia de hoje, para mim, e é o que eu quero lhe oferecer, me evoca a liturgia da memória. É uma liturgia onde os textos tentam nos ajudar a lembrar do amor e da bondade de Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é conosco. Nós precisamos trazer à memória que o amor de Deus é todo derramado em nossas vidas. Por isso esse refrão do Salmo se torna importante. Primeira coisa que nós devemos nos lembrar é que no Senhor nós encontramos toda a graça e redenção. É em Deus, no coração de Deus, que está todo o bem, está toda a graça, está toda a redenção. Deus não se afasta de nós. Deus não nos abandona. Muitas vezes, nós é que nos colocamos distantes do coração de Deus. Muitas vezes, nós é quem procuramos graça, sucesso, facilidade, redenção, afastado do coração de Deus. Tempo de Quaresma, tempo de voltar para o coração de Deus. Para quê? Para que eu viva a experiência da graça, para que eu viva a experiência da redenção. Já a primeira leitura do livro de Ezequiel, o livro que nos fala do coração de pedra que deve se tornar um coração de carne. É o próprio Deus nos dizendo: eu colocarei em vocês o meu espírito para que vivais. Nós não estamos nessa terra abandonados, porque desde o sopro da vida, o hálito de Deus, primeiro que habita em nós, é o hálito, é o sopro do Espírito Santo. Em momento algum em que nós respiramos, em que nós continuaremos a respirar, nós só respiramos porque em nós habita o hálito sagrado de Deus. Porque em nós habita a força do vento do Espírito Santo de Deus. E a leitura nos lembra: então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Que beleza, meu irmão, que beleza, minha irmã, nós sabermos que nós temos um Deus que não recua na sua palavra, que não recua no seu agir, porque é neste Senhor que diz e que faz, é nesse Senhor que nos dá o Espírito da vida. Lembremos do Salmo, que está a graça e a redenção. E São Paulo, meus irmãos e irmãs, em Romanos, nos lembra novamente a força do Espírito Santo em nós. O Espírito nos enche de graça, o Espírito nos enche de vida, porque em nós mora o Espírito Santo de Deus. E embora, como diz a palavra, o nosso corpo possa estar ferido
de morte por causa do pecado, maior em nós é a graça de Deus, maior em nós é o Espírito de Deus. Voltando ao início da reflexão, hoje a liturgia, para mim, é a liturgia da recordação, é a liturgia da memória. Não nos esqueçamos, meus irmãos e irmãs, que em Deus está a graça e a redenção. Não nos esqueçamos que o nosso Deus é um Deus de palavra, que o nosso Deus é um Deus de ação. E não nos esqueçamos, meus irmãos e irmãs, que embora sejamos frágeis e pecadores, o Espírito de Deus nos enche de vida, nos enche de graça. E o Evangelho? Um Evangelho conhecido, um Evangelho lindíssimo também, da ressurreição de Lázaro. Olha, meus irmãos e irmãs, este Evangelho também nos faz recordar que Jesus está sempre conosco, que Jesus nos quer como amigos, que Jesus sempre olha por nós. Tem uma advertência nesse texto. Se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Mas se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas luz maior, luz perfeita, luz plena é o próprio Jesus. Quando caminhamos sobre a luz de Jesus, nós não tropeçamos. Porque quando essa luz nos toca, nós vimos no texto do Evangelho, Lázaro sepultado há 4 dias, mas isso não era o problema. Porque quando essa luz nos toca, o Senhor nos ressuscita. Quando essa luz nos toca, o Senhor faz viver em nós aquilo que está morto. O Senhor faz brilhar em nós a luz que ilumina a nossa coragem, a nossa sabedoria. O Senhor ilumina as palavras que nós devemos dizer. O Senhor ilumina as ações que nós devemos praticar. E olha que bonito, né, meus irmãos e irmãs? Marta diz a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, nesse momento, ela coloca a confiança dela em Jesus, na luz de Jesus. E sempre o Senhor tem uma resposta carinhosa para dar. E Jesus responde para ela: seu irmão, ele ressuscitará. E Marta nos faz aprender que ela sabia que em Jesus está a ressurreição. Porque ela responde: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. E então Jesus, diante dessa profissão de fé de Marta, se derrama em revelação, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Meu irmão, minha irmã, não esqueça disso. Creia em Jesus. Se você quer ter a vida que vale a pena, se você quer ter a paz verdadeira, creia em Jesus, o Senhor da ressurreição, o Senhor da vida. E neste Evangelho, o próprio Senhor nos mostra a sua sensibilidade. Diante da tragédia da morte, ele também chora a perda do irmão. E esse choro de Jesus sinaliza para os outros o amor. Vede como ele o amava. Se você, meu irmão, minha irmã, está sofrendo neste momento a perda de alguém, chore. Pode chorar sim, mas chore sabendo que o seu ente querido já vive na graça da ressurreição, porque é isso que Jesus está dizendo nessa palavra. Todos somos tocados pela luz da ressurreição de Jesus. Ofereça consolo também. Ofereça um ombro amigo. Ofereça a sua oração pelas pessoas que neste momento estão sofrendo, estão com medo, estão angustiadas. Mas diga para essa pessoa: o Senhor é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus nunca morrerá. Lázaro, sai para fora. A frase até é ruim, não é, meus irmãos? Sai para fora. Mas é Jesus tentando nos mostrar que
Nós precisamos sair do mais profundo de nós mesmos. O medo precisa sair de nós mesmos. A angústia precisa sair. Esta dor precisa sair. Para quê? Para que nós tenhamos coragem de ir ao encontro deste Jesus. Da mesma forma que Lázaro, mesmo atado, conseguiu caminhar diante de Jesus. Mas nós precisamos contar com a ajuda dos outros. Por isso que os outros é que tiraram a pedra do túmulo, não foi Jesus. Jesus nos chama a participar do milagre. Jesus nos convida a ser milagre na vida das pessoas. E depois Jesus ainda dá uma outra ordem: desatai-o e deixai-o caminhar. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos ajudar as pessoas a tirar as amarras da vida. Vamos ajudar as pessoas a viver a vida com leveza, a viver a vida com tranquilidade, a viver a vida em paz. Esta é a palavra de hoje. Então, meus irmãos e irmãs, nunca se esqueça que você pertence à filiação divina. O Senhor Deus é o seu Pai. O Senhor Deus te ama. Nunca se esqueça que as suas dificuldades nunca serão maiores do que o cuidado que Deus tem por você. Mas uma dica: alimente-se da palavra de Deus. Tenha em sua memória a Sagrada Escritura, para que nos seus momentos de dor, de tristeza, de dúvida, essa memória possa ser evocada, fazendo você se tornar uma pessoa melhor. É isso, meu irmão, minha irmã, que hoje eu gostaria de refletir com você. Espero que essa palavra chegue ao seu coração, espero que essa palavra chegue à sua vida. Que o Senhor Deus nos dê a sua graça, que o Senhor Deus nos dê a sua bênção, que o Senhor Deus nos faça caminhar em direção da ressurreição, da plenitude da vida, na plenitude do amor, porque o Senhor nos ama e nos quer bem. Amém? Paz e bem.